A segunda e a quarta questão vem falando sobre o teorema de Schiff. O que significa? Você vai ter aí, digamos, um recipiente, certo? E dentro desse recipiente você vai ter um líquido, tá bom? Esse líquido, todo líquido ou fluido, ele tem uma densidade, certo? Ele vai estar a uma certa profundidade, que nós chamamos de altura, tá bom? E ele vai estar aí sobre a ação da gravidade. E, por exemplo, eu quero saber a pressão nesse fundinho aqui, tá? No fundo do recipiente. Eu vou ter que levar em consideração a pressão que está aqui em cima, que nós chamamos de pressão atmosférica. E aqui embaixo vai ser a pressão final. Toda vez que eu falo em física sobre variação de algo, ou seja, um exemplo, variação de velocidade é a velocidade final menos a velocidade inicial. Da mesma maneira, eu vou ter aqui, duas pressões. Então, eu vou ter uma variação de pressão. Como é que vai ficar? A pressão final menos a pressão inicial, que é a pressão, nesse caso, atmosférica, igual, aí fica uma coluna líquida. Coluna líquida eu vou ter a densidade, tá bom? Então, eu vou ter densidade vezes a altura vezes a gravidade. Sempre vai ser assim. Um fluido, ele tem o quê? Ele tem uma densidade, ele tem uma altura e ele tem uma gravidade, tá bom? E eu tenho uma variação aqui de pressão. Aí, nós vamos para a segunda questão, que vem falando sobre uma represa. Essa represa, ela está sobre uma ação da gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado. A pressão que está aqui em cima, né? É a pressão atmosférica, é 1 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado. E o desnível de profundidade, toda vez que vem desnível de profundidade, isso quer dizer que é a altura. Eu tenho uma altura de 55 metros. Ele quer saber qual é a pressão final e ele te dá a densidade da água. A densidade da água é 1 grama centímetros cúbicos. Porém, você está vendo que a unidade da altura é em metro e a pressão é metro quadrado. Logo, como é que fica? Você vai transformar a densidade da água, deixa eu colocar aqui, da água, em quilograma metro cúbico é 10 a terceira. Então, vamos lá para o teorema de Schiff. Vou explicar. Eu tenho um desnível, onde ele tem uma profundidade de 55 metros, uma pressão aqui em cima de 1 vezes 10 a quinta, que é a pressão atmosférica, e uma pressão final que ele quer saber sobre a ação da gravidade. Aí, nós vamos colocar aqui pressão menos a pressão atmosférica igual a densidade vezes a gravidade. Nós vamos ter o quê? Que a pressão final vai ser igual. A pressão atmosférica que estava sobretraindo passa para esse lado que somando positivo. Pressão atmosférica mais a densidade vezes a gravidade vezes a altura. Pressão final vai ser igual. Quanto que vale a pressão atmosférica? Vale 1 vezes 10 a quinta. Foi o que está dando na questão. Mais a densidade, que é 10 a terceira, vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura, que é 55. Pressão vai ficar. Aqui você vai ver que eu tenho multiplicação de potência de mesma base. Então, eu vou repetir a base e vou somar os expoentes. Invisivelmente tem 1. Então, 3 mais 1 é 4, vezes 55. Aí, eu vou repetir. 1 vezes 10 a quinta mais. Soma de potência de mesma base. Preste atenção. Eu só vou arrumar aqui, tá? Vai ficar 1 vezes 10 a quinta, mais 55 vezes 10 a quarta. Quando eu falo soma de potências de mesma base, ele tem que estar no mesmo expoente. Você observa que aqui tá 1 vezes 10 a quinta, não está na mesma potência que 10 a quarta. Então, o que eu vou fazer? Vou andar uma casa aqui. Se eu ando uma casa aqui, tem que aumentar o expoente aqui. Então, fica pressão é igual a 1 vezes 10 a quinta, mais 5,5 vezes 10 a
quinta. Agora sim, eu posso trabalhar com essa soma de potência de mesma base. Eu vou repetir a 10 à quinta e vou somar os números da frente. 1 mais 5,5 dá 6,5. Qual é a unidade de pressão? Newton por metro quadrado, ou a mesma coisa que Pascal.